meu fone aqui é muito bom, sabe? Embora só esteja funcionando um lado. Até porque eu já cortei, pô. Como é que tá Maria Isabelle, Guilherme, Eli? Eu tô bem, e o senhor? Tô bem, tô muito bem, por sinal. Só com um pouquinho de sono, mas... Eu tô bem, professor, porque ontem eu fui lá pra Serra. Como é? Ontem eu fui lá pra Serra. Ah, minha serra ontem foi plano de aula, isso sim. Mas que bom. Pronto, coloquei aqui a presença de vocês e vamos fazer aquela correção que já está mais do que na hora, né? Peguem um livro de história de vocês, tá certo? Abram ele na página 173, que é onde a gente vai corrigir aquela atividade lá de 10 dias atrás, que a gente possa avançar no conteúdo, porque não dá mais para esperar e olha só, apenas 4 pessoas mandaram a atividade. Sei não, sei não. Eu vou colocar a resposta mesmo assim, vamos lá. Todo mundo, livro de história, página 173, tá bom? Olá, Caroline Lima, tudo bem? Vou passar a presença aqui. Estou com mais alguém, né? Milena, deixa eu pôr aqui a presença dela. Milena Pérez. Bom, para quem chegou agora, livro, página 173, tá bom? Para a gente corrigir a atividade. Vamos lá. Primeira questão. Contextualize os anos seguintes à independência dos Estados Unidos em 1776, caracterizados pelo processo de expansão territorial. Primeira questão. Compartilhou aqui a metade da resposta. Se quiser tirar um. Muito bom, Carolina. Na verdade, eu vi sua atividade, tá? Eu sei que tá bem parecido com essa aqui. Bom, agora vamos seguir para a segunda questão. Quem quiser pode tirar um print, tá? É melhor tirar um print e fica salvo do que... Aqui naquela última atividade que eu corrigi, eu me confundi um pouquinho com as questões e ficou um pouco meio que trocadas as respostas. Bom, continuando. No expansionismo americano, que se deu de forma rápida e consistente, houve várias formas de anexação territorial. Analise-as. A gente viu que os Estados Unidos foram adquirindo territórios por 3, 4 mecanismos diferentes. Segunda questão. Tem a... Uma das formas de expansão estadunidense foi comprando territórios pertencentes a nações europeias e que fossem importantes estrategicamente, o que possibilitaria avançar para o interior. Em 1803, foi comprada a Louisiana, que pertencia aos franceses e correspondia a boa parte da região central americana, sendo importante para a consolidação de sua força. Foram gastos 15 milhões de dólares com a compra desse território. Isso hoje seria um valor exorbitante, eu não consigo nem imaginar. Item B da segunda questão.
é a anexação de terras por meio de relações diplomáticas. O que é que a gente pode comentar? Os Estados Unidos também usaram da diplomacia para conquistar territórios. Oregon, por exemplo, foi anexado após negociação com os ingleses, que aceitaram cedê-lo em troca de relações mercantis. Bom, eu fiz, só não estou com o livro agora. E por onde anda teu livro, mulher? Entrou mais gente aqui. Ian Isabel Almeida, né? Ângelo Ian Isabel Almeida, número 11. Tá na casa da minha vizinha. Mas, rapaz, vamos lá, item B. Anexação de terras por meio de confrontos, aliás, e conflitos armados. É o que mais esses americanos gostam de fazer. Segunda questão. C. Boa parte do território norte-americano foi conquistada a partir de guerras com os povos das localidades, principalmente os nativos, né? O confronto mais conhecido foi contra o México, que culminou com a assinatura do Tratado de Guadalupe Hidalgo em 1845, que possibilitou a anexação por parte dos Estados Unidos. Por parte dos Estados Unidos, dos territórios da Califórnia, de Utah, Nevada e do Novo México. Só e pronto. Bom. Segunda questão, item D. Agora, quem chegou depois... Guilherme, você está tirando o print, tá? Sim, professor. Tá? Pois você compartilha com o grupo, tá? Com seus colegas, porque o pessoal está chegando agora. Letícia, Nascimento e Roger. Deixa eu ver aqui. Roger é o número 8, né? Presente. E Letícia Nascimento, número 14. Presente também. Agora vamos para o item D da segunda questão. A anexação de terras por meio da expulsão dos indígenas. É que a gente vai comentar aqui. Muitos territórios pertencentes às tribos Cherokees e Apaches foram tomados à força, com guerras violentas. Os sobreviventes eram submetidos a trabalhos forçados. Muitos desses indígenas habitavam os estados da Louisiana, do Arizona e de Nevada. O povo americano basicamente roubava o território dos índios, e quem sobrevivia à guerra era feito de escravo. Continuando, agora a gente vai para a terceira questão, tá vendo? O que é que o enunciado nos diz na terceira questão? Os partidários do Norte e do Sul visualizavam na expansão territorial uma grande possibilidade de adquirir terras para a produção de bens de consumo, bem como um mercado consumidor. Para justificar esse movimento, foi criada uma teoria chamada de destino manifesto. Defina essa teoria, né? É uma teoria segundo a qual Deus atribuiu ao povo norte-americano as condições religiosas e políticas para dominarem todas as regiões que seriam anexadas, afirmando que era o povo eleito por Deus e que os indígenas não tinham evolução social, física e tecnológica para ter controle de suas terras, né? Meio que muito controverso, né? Esse pessoal
se diz ser o povo de Deus, e justamente com essa alegativa vai assassinar os indígenas e vai tomar as terras deles, porque essa é a vontade de Deus. Não é muito irônico, para não dizer hipócrita, né? Enfim, a hipocrisia. Aquele meme é o povo americano. O povo estadunidense, aliás. Quarta questão. A partir da expansão, os Estados Unidos se fortaleceram economicamente. Comente esse crescimento econômico na região norte e na região sul. Letra A, na região norte. O que é que a gente vai comentar sobre esse assunto? Com a conquista de novos territórios, houve maior crescimento, pois havia mais matéria-prima e um maior mercado consumidor. Fortaleceu-se a produção do trigo e do milho. No campo industrial, consolidou-se a produção têxtil, a construção de barcos a vapor e linhas férreas. Ajudou de forma decisiva no escoamento da população. Quarta questão. Entendi agora. Quarta questão. Vou passar tanto espaço. Todo mundo acompanhando, né? Quanto aqui a presença de Isis Lara, número 12. 12, isso mesmo. Na região sul, houve grande crescimento da população, da produção de trigo, aliás, cana-de-açúcar, milho e arroz. A indústria de tecido e algodão correspondia a 15% da indústria nacional. Toda ela voltada para o mercado externo, principalmente o comércio com a França. Essa questão aqui do mercado externo, a gente nota que foi o principal motivo, né, para que houvesse essa disputa entre a região norte e a região sul. O comércio na região norte era comércio interno. O comércio na região sul era comércio externo, ou seja, o norte produzia para si, para a economia rotacionar entre a sua população. Já o sul produzia para vender para fora. Então, para o norte não era interessante ter uma população grande de escravos, e aqueles escravos poderiam ser trabalhadores assalariados, para fazer a economia crescer ainda mais, né? Os produtos circulando, mais gente comprando, mais gente vendendo, mais gente com poder aquisitivo. Já no sul, não, o sul vai vender para fora, então aquela mão de obra escrava ali, ou seja, mão de obra de graça, vai fazer com que o lucro dos produtores seja de 100%. Quem não vai pagar escravo? Escravo é escravo. Então, ele não tem interesse em libertar esses escravos, né? Porque lá no sul, o mercado é externo, é exportação. Lá no norte, o mercado é interno. A produção e a venda é naquele mesmo território, majoritariamente. Mas é claro que eles também exportavam parte da sua produção. Só que no norte, o que era exportado, o que ia para fora, era o excedente. Já no sul, o que era comercializado no sul é que era o excedente. Eles exportavam tudo, e quando ninguém mais queria comprar aqueles produtos, aquele excedente, né, aquilo que ficou a mais, era comercializado na região sul. Yasmin, estava entendendo que entrou alguém em você. Pronto, páginas 173 e 174 corrigidas, tá bom?
Nossa próxima atividade, que eu passei dia 14 para entregar hoje, curiosamente, as mesmas duas pessoas que haviam entregado essa atividade da 173 e da 174, só essas duas também entregaram, né? Mas vamos lá, vou corrigir porque é um volume enorme de atividades e não dá para deixar acumulado, não. Vamos para a página 182 agora. Página 182, tá bom? Reflita e aponte as semelhanças e discordâncias nas práticas e políticas dos Estados americanos. Tá bem, Yasmin, eu vi a sua notificação, tá? E dessa atividade aqui eu vi a da Ana Beatriz e da Caroline, né? Que foi só as duas abençoadas que mandaram a atividade que eu vou corrigir agora. É para falar, professor, a resposta? Professor Gela. Se você quiser, a resposta da 1, da 182, pode falar. Tá bom. Os estados americanos eram agrupados em blocos no norte e no sul, mesmo após a independência. Essas divisões causaram. Peraí, tô cega, tá? É, Tudo bem. apenas com o fim da Guerra de Secessão. O norte, na prática, era abolicionista e industrial, tendo no desenvolvimento da indústria a sua principal fonte econômica. Já o sul era escravagista, Escravagista. isso, e tinha grandes latifúndios, segundo o sistema do Platation, com intera, peraí, interesses em permanecer assim. Porque como é de lápis, eu fico cega, eu não enxergo. Ah, tudo bem, tudo bem. Eu lhe falar como que está a minha visão, você nem imagina. Bom, basicamente é isso, o mesmo que você falou, né? Você pegou ali, nem pegou lá no meio, nem lá no final. Aliás, nem no começo, nem no final. Você pegou ali pelo meio, né? A fundação dos Estados Unidos, como eu havia dito, não se deu de maneira uniforme, né? Embora tenha significado para formar um Estado, né? As 13 colônias ficaram divididas, aliás, como você falou, em dois blocos, né? Norte e Sul. Um era na monocultura, o outro era na indústria. Um era escravagista, o outro abolicionista. Um tinha seu modelo de economia baseado no mercado externo. O outro tinha seu modelo de economia baseado no mercado interno. Então você nota que um é polo norte e o outro é polo sul. Um é positivo, o outro é negativo. Eles não se davam bem em quase nada. O sul tinha uma organização econômica baseada em grandes propriedades, como você falou, e a região norte desenvolvia uma economia familiar, voltada para o trabalho sem escravos. Essas divergências, né, aumentaram a ponto de dar início à Guerra Civil e só acabaram com o fim da Guerra Civil, né? Os conflitos e coisas assim, né? Mas a gente nota que alguns resquícios ainda ficaram. E é isso que a gente vai falar já já, tá bem? Deixa eu só colocar a presença da Stephanie, que eu enviei ela agora. Página 182. Gravar para alguém, pessoal, sai da reunião, volta e pede só para repetir, tá? Não precisa nem falar que travou ou pedir desculpa porque saiu. Só pede para repetir que eu repito, tá bom? Deixa eu ver aqui.
Tá certo. Mas se precisar, você diga que eu repito. Eu posso falar uma coisa muito importante. Ou não. Pronto, você quer a resposta da uma riqueza de detalhes razoável. Como é que tá a minha câmera aqui? Vou aproximar um pouquinho mais. Você fica com o cabelo então? Penteadinho. Segunda questão. Alguns fatores foram decisivos para a eclosão da Guerra Civil Americana, a Guerra da Secessão. Comente-os. A questão dos impostos, das terras, e a questão racial, e também da lei de Homestead. A questão dos impostos. Como as duas regiões desenvolviam modelos econômicos diferentes, havia grande dificuldade de se aplicarem impostos nas produções. O Sul queria baixos impostos para garantir um mercado mais livre e aumentar o número de importações. O Norte defendia o contrário, queria que houvesse uma maior taxação em cima dos produtos importados para proteger sua produção industrial da concorrência externa. Quase que não sai. Segunda questão, item A. Né? Vamos ver aqui, tá pequeno. Pronto, quase não sai. Errei alguma coisa, não? Não, tem uma tecla, o meu L tá travado. Tá travado não, ele tá frouxo, tem que apertar com bastante força. A questão das terras. Segunda questão B. O item B diz o seguinte: com o processo de expansão territorial, os sulistas queriam as terras produtivas sendo vendidas a baixo custo, para que pudessem aumentar o número de terras voltadas para a produção de agroexportação. De toda forma, só poderia adquirir terras quem pertencesse à aristocracia. Já os nortistas, e gente boa, queria que a venda de terras fosse realizada com valores altos, por temerem a perda de trabalhadores de fábricas, já que esses poderiam comprar terras e virar agricultores. Assim, professor, por que o senhor chamou isso de gente boa, se eles não queriam que os trabalhadores comprassem terras? A questão é a seguinte: aqui estamos analisando um dos países mais desenvolvidos e melhor industrializados, né? Então, essa questão aqui da indústria tem seus pós e seus contras. Eu sou a favor da industrialização, sim. Assim como sou a favor da qualificação da mão de obra. E mão de obra de excelência. Letra C, a questão racial. O trabalho escravo desenvolvido nas terras produtivas do Sul foi uma das maiores divergências entre os confederados e os estados do Norte. Os confederados do Sul e os estados do Norte. No Sul, toda a produção agrícola era realizada com a força do trabalho escravo, principalmente negros trazidos do continente africano, assim como era aqui no Brasil. Os nortistas defendiam o
fim da escravidão. Eram industrializados, queriam que houvesse um mercado consumidor interno. Em outras palavras, o trabalhador deveria ser assalariado para consumir os bens produzidos nas indústrias. É aquela questão que eu falei para vocês nas duas últimas aulas. Produtos rotacionando, aliás, a economia rotacionando naquela região. Então, item C. E é o fim, tá? É porque ficou o fim da escravidão. É o fim. É o L e o M. Ai, nossa senhora. É a Lei de Homestead. Essa lei consistia em dar posse de propriedades de 160 hectares, principalmente a imigrantes, que teriam de cultivar durante pelo menos 5 anos. Dessa forma, a política expansionista dos Estados Unidos se consolidou. Muitas terras concedidas a imigrantes pertenciam a nações indígenas que foram destruídas. Toma do outro, dá para o coleguinha imigrante e mata o índio. Pronto, está tudo ok. Né? Assim, vida de índio, vida de negro, vale pouco. É complicado viver em alguns países. Muito complicado. Terceira questão. Faça uma reflexão e comente sobre os efeitos da Guerra da Secessão. Caroline, você pode falar isso daqui? Se quiser, tá? Cadê ela? Professor, minha mãe estava falando aqui comigo. Tudo bem, página 183, terceira questão. Tá bom. Essa guerra civil foi causada pelos antagonismos existentes entre o norte industrial e o sul agrícola. A burguesia nortista tinha consciência do grande mercado interno, que aumentou muito em virtude da imigração e das altas taxas de natalidade. Então é isso? Foi. É o que cabia, né? Tá ótimo. Ah, sim, Nossa, eu sempre esqueço de falar isso. Obrigado por lembrar. É porque, assim, o nosso livro, né? Ele é, particularmente, na minha opinião, ele é maravilhoso, tá? Ele é muito bom. É tanto que tem momentos que eu contextualizo demais com vocês, né? Eu leio um parágrafo e falo, sei lá, 3 parágrafos, se eu fosse colocar em texto, de coisas de explicação, né? Mas às vezes, nossa, como eu tô gago. Eu apenas leio e não explico quase nada, porque ele é autoexplicativo. Né? Mas, assim, uma coisa que não foi tão bem pensada foi o número de linhas para essas respostas tão grandes, né? Assim, o que eu colocaria... sim, só para encerrar esse assunto aqui. Se você estiver colocando a resposta e não couber no livro, você pode fazer no caderno, tá certo? A continuação da terceira questão, da página 183, e você manda também, tá? Do ponto de vista estético, talvez não fique tão legal, mas a resposta chegando aqui é o que me interessa, tá bom? Por exemplo, eu acrescentaria a questão racial nessa sua resposta, Carolina. Ela tá ótima, tá certo? Então tá errada não, tá muito boa. Isso, viu? Para verificar a terceira questão. Os efeitos foram a reorganização administrativa e a reconstrução estrutural. Na Guerra Civil, serviu para reunificar o Estado americano. No entanto, problemas como a atividade econômica predominante, o uso de terras e a questão racial permaneceram presentes. Né? Mas, sem dúvidas, o preconceito
é o início do processo de expansão externa dos Estados Unidos. E foram os efeitos diretos do fim da Guerra Civil Americana. A gente nota que tem esse aspecto do preconceito racial como a mola propulsora da Guerra Civil, né? A guerra começa tendo como base as diferenças entre a ideia abolicionista e escravagista. Uma parte do território americano quer libertar, outra quer enclausurar, quer manter escravos, aqueles homens. E essa questão permanece. Então, uma coisa errada aqui. De novo, peraí. Só para corrigir aqui, pessoal. Sim. Sim. Bom, como eu ia dizendo, essa questão racial foi a mola propulsora da Guerra Civil. Claro que a região norte não queria libertar de graça, né? Não queria libertar por serem bonzinhos, queriam libertar porque tinham interesses econômicos. Assim como era o interesse econômico que mantinha o Sul com interesses escravagistas. Quarta questão. A questão racial foi um dos fatores do surgimento da Guerra Civil Americana. Nesse sentido, responda: o que foi a 13ª emenda constitucional? Quarta questão, item A. A 13ª C foi uma emenda criada no governo de Abraham Lincoln, que consistia em decretar o fim de qualquer escravidão nos Estados Unidos. Essa emenda resolveu o problema da escravidão, mas não o do preconceito e do ódio contra o negro. Item B. O que foi a Ku Klux Klan? Questão B. A Ku Klux Klan foi uma seita criada por religiosos protestantes, fazendeiros e políticos escravistas em 1866, que visava perseguir e matar os negros. Criavam suas próprias regras para afastar qualquer possibilidade de acesso dos negros a direitos básicos. Os membros usavam de extrema violência, tortura e mortes. Quinta questão. Um dos países mais explorados pelos Estados Unidos foi Cuba, na América Central. Nesse sentido, o que foi a emenda Platt? Quinta questão. A emenda Platt... Eu coloquei a minha B bem menor, mas eu posso ler? Pode, com certeza. Eu coloquei, são organizações racistas originárias dos Estados Unidos, criadas em 1866, que pregam a supremacia branca e protestantismo. Bom, tá ótimo. Só coloquei com mais detalhe, né? Prego protestante. São protestantes. Pronto, quase não sai. Eu estou muito gago, não sei o que foi. Pregam a supremacia branca. Assim, eu digo aqui que a Ku Klux Klan foi uma seita, mas isso aí não é bem uma verdade, né? Não foi. Não tem mais aquela organização estrutural como tinha antes, né? Mas claro que ainda existem células da Ku Klux Klan existentes aqui, né? Existentes aqui que eu digo nos dias atuais. Então, ela ainda é uma seita, ela não foi, ela ainda existe. Pelo visto, a gente pode perceber no nosso cotidiano que racismo e preconceito acho que nunca vai acabar. Pois é muito complicado. É uma questão que, eu não sei, perpassa a minha compreensão.
sabe? Às vezes eu compreendo a raiva de algumas pessoas em relação a certas coisas. Por exemplo, a raiva da população, né? Ver um ladrão ali roubando um telefone, eu compreendo essa raiva, né? Dá trabalho. Comprar um negócio desse aqui é caro, você se mata de trabalhar às vezes, né? Se priva de algumas coisas para comprar. Aí vem a pessoa e do nada pega. Você fica, puxa vida, você fica com muito ódio. Por isso que quando a população pega, desce a porrada. Eu estou dizendo que é certo? Não. Eu estou dizendo que eu compreendo a sensação, né? Embora eu nunca tenha sido roubado. Amém. Mas assim, menosprezar alguém, né? Promover o preconceito, achar que um ser humano é inferior por conta do tom da pele desse ser humano, é no mínimo, né? Do ponto de vista biológico, é uma ignorância, né? Porque imagine só uma vida extraterrestre vindo a este mundo e perguntando, né? Olha, eu observei que existe preconceito aqui no planeta de vocês, mas por que vocês têm preconceito com os negros? Né? Porque eles têm a pele mais escura. Isso, qual é a diferença? A diferença é que eles têm menos chance de ter câncer de pele, né? Porque a melanina protege mais. A diferença é que eles vão ter um envelhecimento da pele bem mais tardio, né? Eles vão ficar com uma aparência mais jovial por mais tempo, porque a melanina, né, também tem essa ação de retardar o envelhecimento. E aí, desse ponto de vista, é vantagem, né? Do ponto de vista da biologia, porque mais melanina significa menos chance de você ter câncer. E os olhos, né? Esses olhos castanhos, não, eles têm muito menos chance de ter catarata, justamente por conta dessa pigmentação. Aí me diga, como é que uma vida inteligente, o que é que uma vida inteligente vai julgar do preconceito? Nossa, você é burro, você é muito burro. Preconceito racial, preconceito da xenofobia também, né? Preconceito de gênero, de classe, seja lá do que for, é nada mais, nada menos do que um atestado de ignorância, tá certo? Preconceito é um atestado de ignorância. É terrível a forma que as pessoas se imaginam em relação ao tom de pele. Pois é, né? Não é bem assim, né? Não é bem assim. Você nota que, por exemplo, a maioria dos nossos políticos não são negros, são brancos. A maioria são corruptos, ladrões de merenda escolar. Olha só, né? Então, não é bem assim que a banda toca. Né? Eu acho que o que gera o preconceito e o racismo é a falta de conhecimento e, tipo, sei lá, de estudo, de conhecer o mundo, de conhecer as pessoas, as personalidades também. Porque para a pessoa ter isso é muita arrogância. Pois é, como eu te falei, quanto mais escura for a pele, menos chance de ter câncer de pele você tem. Eu queria até mais melanina, eu queria. Eu teria olhos, meus olhos seriam mais protegidos dos raios do sol, a pele também. O envelhecimento ia chegar, ó, lá os 40 e tantos anos. Eu não veria desvantagem, né? A desvantagem está na existência dessas pessoas altamente desconhecedoras do mundo, né? Bom, pessoal, a gente vai fazer o seguinte. Para não acumular essas páginas, né, eu vou colocar a correção da questão 6, ou seja, ainda na página 184, até aquela questãozinha lá da 187. Tá bom? Eu vou colocar no Google Classroom, tá bem? Bom, a gente se vê daqui a pouco com geografia, tá bem? Só ver aqui uma coisinha aqui, peraí. Coloquei presença, tá vendo? Pronto. Bom, até já, pessoal.